Você já imaginou que o destino de uma guerra não é decidido apenas no campo de batalha, mas nas fábricas silenciosas de um país vizinho? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. E o nome desse país, até então aliado fiel de Vladimir Putin, é Cazaquistão. Sim, você ouviu certo. Um dos pilares da aliança histórica entre Moscou e Astana, capital do Cazaquistão, acaba de rachar. E as consequências são devastadoras para os planos militares russos na Ucrânia. Esqueça as manchetes sobre novas sanções europeias ou ataques com drones. O que está rolando agora nos bastidores da geopolítica global é muito mais quente. Traição do alto escalão, cortes estratégicos de recursos essenciais e uma virada surpreendente para o Ocidente. Tudo isso envolvendo um elemento crucial para qualquer guerra moderna: nitrocelulose, o componente principal da pólvora usada pelos canhões russos. E aí, está preparado para saber como um país que parecia eternamente aliado com a Rússia conseguiu abalar o Kremlin até os ossos? Então segura aí, porque essa história tem de tudo: diplomacia traiçoeira, economia suja, armamentos em jogo e um xadrez internacional onde cada movimento pode mudar o futuro da Europa Oriental. A história que ninguém queria contar: os laços entre Cazaquistão e Rússia. Há uns 10 anos, se você dissesse que o Cazaquistão iria virar as costas para a Rússia, te chamariam de louco, ou pior, de agente infiltrado. Afinal, estamos falando de dois países unidos por laços tão profundos quanto a própria história soviética. Lembre-se, o Cazaquistão foi parte da União Soviética até 1991, assim como a Rússia era seu núcleo central. As fronteiras são contíguas, o idioma russo é amplamente falado lá e a economia dos dois países sempre esteve entrelaçada como um casal que vive junto há décadas. O presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, sempre manteve um discurso cordial com Moscou. Em artigos publicados no jornal russo Izvestia, ele chegou a afirmar que havia mais de 23 mil empresas russas operando no país em 2024, com cerca de 4 mil criadas apenas no ano anterior. O investimento bilateral ultrapassava 3 bilhões de dólares em ambas as direções. Parecia tudo bem, um casamento feliz, até que o elemento surpresa, nitrocelulose, e a importância do poder explosivo. Se você pensa que guerra é só tanque, soldado e drone, está enganado. Guerra também é química, e uma das substâncias mais importantes para qualquer exército é a nitrocelulose. Essa coisa aqui é o coração da pólvora moderna. Usada desde o século XIX, ela é responsável por detonar balas, projéteis, foguetes e granadas. Sem ela, nem mesmo o mais avançado canhão funciona. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a União Europeia impôs uma sanção pesada, proibiu a exportação de nitrocelulose para a Rússia. Mas, pasme, mesmo com a proibição, Moscou conseguiu importar 2.000 toneladas dessa matéria-prima em 2022, 5 vezes mais do que no ano anterior. Em 2023, esse número dobrou. 4.000 toneladas entraram ilegalmente no país, principalmente via terceiros. E quem estava por trás dessa rota clandestina? Cazaquistão e Uzbequistão, segundo relatórios do Euromaidan Press em junho de 2024. O Cazaquistão não só fornecia o material bruto, o pulp de algodão, usado para produzir a nitrocelulose, como também mantinha um equilíbrio delicado. Vendia para a Rússia e, ao mesmo tempo, negociava com países da OTAN. Uma estratégia perfeita para lucrar com todos os lados. Até que a virada. Cazaquistão vira as costas para Moscou. Em meados de 2024, o clima esfriou entre Astana e Moscou. Primeiro discretamente, depois com atitudes que deixaram o Kremlin furioso. O primeiro sinal veio com a saída do ministro da Defesa russo fiel, Ruslan Jalikov, um homem conhecido por sua proximidade com Moscou, subitamente removido de um cargo-chave. Isso já dava sinais claros de que algo estava mudando por dentro. Mas o golpe realmente duro veio logo depois. O Cazaquistão parou de enviar o pulp de algodão para a Rússia. Isso significa que a produção de nitrocelulose e, por consequência, de munição russa entrou em colapso parcial. Sem o insumo básico, os canhões ucranianos começam a ficar quietos, os estoques de munição diminuem e os generais russos, antes confiantes, agora estão correndo atrás de alternativas. E aí vem a segunda bomba. O Cazaquistão assinou um acordo militar com o Reino Unido, incluindo treinamento conjunto, cooperação em missões de paz e até possíveis bases britânicas no país.
Além disso, eles anunciaram a construção de uma nova fábrica de munição padrão OTAN, em parceria com investidores singapurenses. Essa fábrica vai produzir obuses de 122 mm, 152 e 155 mm, justamente os tipos usados pela Ucrânia. Ou seja, o Cazaquistão não só deixou de ajudar a Rússia, como está diretamente apoiando seus inimigos. O silêncio nas fábricas, impacto no exército russo. A falta de nitrocelulose não é apenas um detalhe técnico, é um golpe mortal na capacidade de combate do exército russo. Sem essa substância, os projéteis não explodem, as tropas ficam sem munição fresca, os arsenais começam a secar, e a guerra prolongada contra a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, começa a mostrar suas cicatrizes. Analistas militares russos estão em pânico. Alguns chegam a dizer que, se essa situação continuar, o exército russo enfrentará racionamento de munição, o que pode levar a uma redução drástica nas ofensivas. E isso num momento em que a pressão internacional aumenta, os recrutamentos forçados geram protestos internos e a moral das tropas cai a níveis críticos. Putin, que vinha tentando manter uma imagem de força, agora precisa lidar com uma realidade incômoda. Ele dependia de um país que decidiu virar as costas para ele. O cenário geopolítico, a ruptura na Ásia Central. Mas essa mudança não afeta apenas a linha de frente da guerra na Ucrânia. Ela tem um impacto muito maior. Ela abala a influência russa na Ásia Central. Historicamente, a Rússia via a região como seu quintal traseiro. Países como Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e até o próprio Uzbequistão sempre foram vistos como satélites naturais de Moscou. Mas isso está mudando, rapidamente. O Cazaquistão, historicamente neutro, está agora buscando alianças com potências ocidentais. Além do Reino Unido, eles têm conversado com os Estados Unidos, Canadá e até Israel sobre cooperação tecnológica e defesa. E isso cria um precedente perigoso para a Rússia. Se o maior parceiro econômico da região decide virar as costas, quem será o próximo? Especialistas alertam que, se essa tendência continuar, Moscou pode perder não apenas influência, mas também acesso a mercados, recursos e até rotas logísticas fundamentais. O que isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia? Com o Cazaquistão fechando o caminho da nitrocelulose e outros países da região olhando com mais atenção para o Ocidente, a Rússia está perdendo uma batalha silenciosa, mas decisiva. A Ucrânia, por outro lado, ganha vantagem indireta. Com menos munição sendo fabricada na Rússia e mais sendo produzida no Cazaquistão para padrões OTAN, Kiev pode começar a receber reforços de novas fontes. Além disso, se a nova fábrica cazaque começar a operar em escala, ela pode se tornar um hub regional de produção de armamento, capaz de abastecer não só a Ucrânia, mas também outros países do leste europeu que lutam contra a expansão russa. Isso pode mudar completamente o panorama da guerra. Menos projéteis russos, mais projéteis ucranianos. Menos poder de fogo do Kremlin, mais resistência em Kiev. E talvez o mais importante, uma mensagem clara de que a hegemonia russa está em declínio. O que está em jogo agora? Putin tem poucas opções. Ele pode tentar retomar controle sobre a cadeia de suprimentos, buscando novos fornecedores, talvez até voltando a usar rotas ilegais via China ou Índia. Mas essas saídas são limitadas, caras e arriscadas. Também pode haver retaliação diplomática, sanções comerciais, pressão política ou até ameaças veladas contra o Cazaquistão. Mas isso pode acabar empurrando o país ainda mais para os braços do Ocidente. Por outro lado, o Cazaquistão parece estar apostando todas as suas fichas numa nova aliança, com os Estados Unidos, com a OTAN, com o Reino Unido. Eles sabem que precisam diversificar seus parceiros estratégicos, especialmente diante de um mundo multipolar em constante mudança. E isso pode significar o fim de uma era e o começo de outra, onde a Rússia não mais domina a Ásia Central como antigamente. A traição que poderá decidir a guerra. Então, resumindo, o Cazaquistão foi um aliado histórico da Rússia. Fornecia matéria-prima vital para a produção de munição russa. Agora cortou esse fluxo e firmou alianças com o Ocidente. A Rússia enfrenta a escassez de munição. A Ucrânia pode ganhar apoio indireto. A hegemonia russa na Ásia Central está abalada.
Este é um dos momentos mais simbólicos da guerra na Ucrânia. Não foi decidido com tiros, mas com decisões econômicas, diplomáticas e estratégicas. E se há uma lição nisso tudo, é que ninguém é aliado para sempre, nem mesmo os amigos mais antigos. E agora a pergunta que fica no ar é: quem será o próximo a virar as costas para Putin?